Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais uma reflexão. Eu estou na estrada, mais uma vez, a caminho de mais um compromisso. Eu tive a grata alegria de, no dia de ontem, encerrar um evento, congresso do ciclo de oração, na cidade de Imbituba. E agora eu estou me endereçando ao norte do estado para mais um compromisso. Querendo o bom Deus, ainda hoje a gente retorna ao sul do estado para que amanhã eu atenda um outro compromisso. E assim a gente vai, né? Eu penso que há momentos em nossas vidas que nós andamos de promessa em promessa. E há tempo que nós andamos de cumprimento de promessa em cumprimento de promessa. E nessas minhas andanças, a gente acaba revendo alguns irmãos que outrora eram tão espirituais, que outrora tinham as suas vidas gastas numa filosofia de vida que era servir a Deus com maior alto nível de excelência. Mas sabe-se Deus o porquê? Alguns deles, de uma maneira displicente, desleixaram-se. E quando você vê que pessoas, humanamente falando, comuns, que talvez não fazem uso do altar, talvez não fossem tão familiarizados com os sagrados, que talvez a expectativa sobre esses não fosse tão alta, e você vê esses desleixando-se, ainda assim é perigoso, é preocupante. Mas o pior é quando você vê líderes, homens que fazem uso da tribuna, que são formadores de opiniões. Quando vocês veem esses tratando com descaso, tratando secundariamente, terceirizando sua experiência, sua fé com Deus, aí realmente a coisa começa a tomar um caminho de extrema preocupação. O apóstolo Pedro, que passou por esse oscilar na fé, ele dá os últimos conselhos da sua primeira carta. Os teólogos que me ouvem dirão assim: não foi Pedro, foi Silvano. Bem, Silvano foi um amanuense, né? Uma espécie de escrivão, de escriba, mas o Pedro foi quem a citou, e a inspiração daquilo que Silvano escreve na carta e teologia pedrina, que leva o nome de Pedro, fora recebido de primeira mão, por inspiração divinal, revelada, segredada ao coração do apóstolo Pedro. Pedro, um líder destacado, chamado pelo nosso Senhor, treinado pelo nosso Mestre, ele vai dar alguns conselhos aos líderes. E aí no versículo 8 do capítulo 5 da primeira carta, que leva o seu nome, ele diz assim, sede sóbrios. Sede sóbrios. É um mandamento que está no imperativo. Sóbrio ali é exatamente o antônimo, ou o oposto de estar alcoolizado. No grego é essa a ideia que passa aqueles que o ouvem. Sede sóbrios. A expressão quer dizer isso, que haja lucidez em vós, não perca a lucidez, sede sóbrios e vigiai, estáis vigilantes. Por quê, Pedro? Porque o vosso adversário, disse ele, está em vosso derredor. Alguém associa, e não tem como não fazê-lo, aos Salmos 37, que diz que o anjo do Senhor habita ao nosso redor. Mas ao nosso derredor está o nosso arquirrival, bramando, disse Pedro, como se fosse leão, procurando a quem possa tragar. Reflita comigo por um instante. O que eu vou dizer agora é tão óbvio que parece ser infanto-juvenil. É tão óbvio que eu corro o risco de alguém, ao ouvir o que vou dizer agora, dizer assim, não, você está tomando meu tempo nesse vídeo falando o que é óbvio. Mas mesmo parecendo óbvio, ainda tem pessoas que parecem que perdem a lucidez. Não são sóbrios,
Porque um indivíduo em plena sobriedade, ele logo entende isso. As pessoas estão brincando com aquilo que é sério. Queridos, se Satanás não pode ser, e de fato não pode, ser superestimado, também não pode ser subestimado. Não é à toa que desde Adão ele vem derrubando homens, mulheres. A grande maioria, não vou dizer a grande maioria, mas uma boa parcela desses, provavelmente mais sábio do que eu e você junto. Então sede sóbrios. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ele é o rei do disfarce, é capaz de aparentar até mesmo ser um anjo de luz, com o propósito de enganar, e que, se possível for, diz a Bíblia, enganará até mesmo os escolhidos. Então que Deus nos ajude em Cristo Jesus a mantermos a seriedade, a sobriedade. Então vamos lá, pense comigo, permita-me fazer uma ilustração. Imagine que você tem dentro de casa bens, e todos nós o temos, uns mais, outros menos. Bens esse adquirido como um fruto de trabalho, fruto da sua economia, enfim, talvez bens herdados, mas são seus, sua propriedade. Você sabe quanto os custou, você sabe que o trabalho penoso foi que trouxe-te esse bem, você sabe a valia do mesmo. Aí de repente você sabe que porta fora de sua casa, talvez lá de fora do portão, ou até dentro do portão, mas ainda não dentro de sua residência, você sabe que tem um assassino violento, você sabe que tem um ladrão, alguém famigerado de uma maneira negativa, alguém que amedronta, que aterroriza. Você sabe que esse alguém não teme a Deus e nem os homens. Usei agora o linguajar de Jesus em Lucas 18. Você sabe que esse alguém é perigoso, está brutalmente armado. Você teria coragem de ir deitar e dormir sossegadamente, sem preocupar-se, sem precaver-se, sem ver se as suas janelas da sua casa estão bem fechadas, sem ver se a porta de sua casa não está bem fechada? Você não iria averiguar se todas as suas fortalezas não estavam equipadas e, por que não dizer, até reforçadas, por consequência de alguém que está precavendo-se um perigo eminente? Você não faria isso? Você vai dizer, é lógico, é óbvio, é claro que eu vou precaver-me, Provérbio 22, o avisado vê o mal e ele se esconde. É logo que eu vou averiguar a janela, a porta, eu vou fazer isso 1, 2, 3 vezes, eu vou reforçar as trancas, eu vou contactar com alguém, eu vou chamar as autoridades constituídas, enfim, eu vou pedir reforço, porque tem uma ameaça e ela está iminente e não está de brincadeira. É lógico que eu vou fazer isso. E você vai dizer-me, louco seria se eu não o fizesse. E se eu disser a você que para nossa tristeza tem alguém brincando com o sagrado, que para nosso espanto tem alguém que está deixando a casa desguarnecida? Você sabe que no mundo espiritual, tanto Deus quanto o diabo, ele só tem acesso uma vez que ele encontra espaço, uma vez que ele encontra liberdade. Ele só pode acessar-nos de uma vez que nós deixamos brecha para que ele acesse. E se eu disser a você, com toda seriedade e com muita preocupação, está sim de gente que está deixando sua casa aberta, que está dando abertura a Satanás. Eu não quero pensar, mas é verdade, que tem alguém que pior do que isso, está entregando a chave do seu coração a Satanás, está entregando a chave da sua casa, desconsiderando, aleluia, a propriedade de grande riqueza que Deus, o Senhor, te confiou. Você perdeu noção do valor que a tua casa tem, teus filhos, tua esposa,
teu cônjuge, companheiro, companheira, você perdeu noção do valor inestimável, que não tem como vocabular, é invocabulável. Você perdeu noção do quanto esse alguém é de extrema valia, para que você a deixe Satanás entrar, sentar no seu sofá, esse ladrão, malfeitor, sem misericórdia, esse inimigo que não tem nenhum pudor, clemência. Como é que nós vamos, gente, deixar a guarida? Permita-me dizer-lhes, eu termino aqui. Se você não der vazão, ainda assim, ele é um usurpador. Se você não der brechas, ainda assim, ele vai tentar forçar a porta. E ele só não te destruiu ainda, como disse Jesus, ele já te cirandou. Ele só não te peneirou ainda, porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus, na sua clemente misericórdia, zelou por nossas vidas. Então, querido, em nome de Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Não deixe brecha, espaço. Não deixe brecha, gente, pelo amor de Deus. Quantas pessoas comprando o que não pode pagar, falando e compartilhando o que não sabe se é verdade, sendo fake news. Fake news, gente, é os falsos profetas do nosso tempo. Quanta gente que falando coisas que não edificam, abrindo espaço na sua agenda a pessoas, a pensamentos e a coisas que não trazem benefício algum. Então, em nome de Jesus, fica essa palavra gravada no teu coração. Que Deus, o Senhor, nos ajude. Toque a trombeta em Sião. Que o Espírito Santo comunique ao nosso espírito que todo cuidado ainda é pouco. Que há um Deus interessado em nos ajudar, em nos abençoar, mas há o inimigo feroz, sangue sedento, obstinado. Há um inimigo, gente, que está bramando, como disse Pedro, ao nosso derredor, tentando fazer-nos tanto mal, a nós e àqueles a quem amamos. Então que Deus nos ajude em nome de Jesus. Toda vigilância é pouco. Sede sóbrios e vigiai. Satanás não brinca de ser Satanás. Diabo não brinca de ser diabo. Ele tem suas artimanhas. Ele tem, sim, ele tem suas valências, acredite. Se não fosse tão perigoso, Jesus não nos advertiria sobre ele. Para enfrentar Satanás e derrotá-lo em seu território, Jesus não enviou nem mesmo um anjo poderoso, mas veio aqui mesmo. Como já derrotaram um dia nos céus, esteve aqui no mundo dos homens e expeliu Satanás. Venceu. E ele disse que nele mesmo é possível que nós também o vençamos. Não que temos força para tanto, mas que nosso Senhor, pelo seu Espírito, glória a Deus, nos dá armas que são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10:4. E essas são espirituais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a sermos melhores em Deus e fazermos mais para Ele. E cuidarmos daquilo que Deus, o Senhor, nos confiou por sua graça e misericórdia. Sede sóbrios, sede vigilantes. O cão está por aí, mas a nosso redor habita o anjo do Senhor. Sobre nós está a mão do Todo-Poderoso. Deus te abençoe. É uma reflexão no nome de Jesus.